Olá, bom dia! Estamos começando mais uma edição do Estúdio Câmara, aqui na TV Câmara Campinas. Hoje é dia 14 de março de 2025, já é sexta-feira. E o tema do nosso Estúdio Câmara de hoje é adultescência. Um tema que ganhou bastante destaque nos últimos anos. A adultescência ocorre quando uma pessoa já passou pela infância e pela adolescência, cronologicamente falando, mas não amadureceu emocionalmente. E, de forma bem simples, é uma mistura de um adulto com mentalidade de adolescente. Por isso, no Estúdio Câmara de hoje, nós vamos ouvir a psicóloga Marina Pacheco e o gestor de RH André Lima. Já estão com a gente aqui nos estúdios. Daqui a pouquinho a gente conversa com os nossos profissionais para falar sobre este assunto tão interessante, né? Para entender esse prolongamento e por que ele é causado. Isso tem a ver com a saída tardia da casa dos pais? Nós vamos comparar esse amadurecimento tardio com outras gerações anteriores. Aliado a isso, queremos mostrar também como a geração Z, nascidos de 1996 a 2010, estão no mercado de trabalho. Será que estão bem adaptados? São problemas ou soluções dentro das grandes empresas? Essa adolescência, em alguns casos, pode atrapalhar? E aí? Você já pode enviar para a gente a sua mensagem através do WhatsApp que está na sua tela, 19978293776, para deixar aí a sua pergunta, o seu questionamento, a sua dúvida, de repente o seu depoimento. Enquanto você manda as mensagens, eu já atualizo para você algumas informações. E atenção, prazo para a declaração do Imposto de Renda 2025 começa na segunda-feira. A Receita Federal divulgou as regras para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física em 2025. Este ano, o prazo de entrega da declaração tem início na próxima segunda-feira, dia 17, às 8 da manhã, e termina dia 30 de maio, impreterivelmente, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. O fisco espera receber 46,2 milhões de declarações, quase 3 milhões a mais que as 43,2 milhões entregues em 2024. A partir desta quinta-feira, o programa gerador de declaração para preenchimento, aliás, ontem já foi liberado, né? Para o preenchimento, a partir do dia 17, o início das transmissões, tá? Liberação do programa de preenchimento e entrega online por dispositivos móveis pelo aplicativo Meu Imposto de Renda ocorre, então, a partir do dia 1º de abril, junto com a liberação da declaração pré-preenchida. Então, fique atento, acesse lá o site, né, do governo, preste muita atenção na declaração de imposto de renda, é algo muito importante e que evita problemas futuros. Combinado? Então, a partir de segunda-feira, já sabe, a sua missão é declarar o seu imposto de renda. Mais informações para você chegando. Comissão de Mobilidade volta a pareceres favoráveis a projetos sobre sinais sonoros em ônibus e iluminação de faixas de pedestres. A Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário é presidida pelo vereador Felipe Marquesi e vai discutir na próxima segunda-feira, às 3 da tarde, pareceres favoráveis a 2 projetos de lei. A reunião será realizada no plenário José Maria Matosinho, entrada Avenida da Saudade, 1004, bairro Ponte Preta. Os vereadores irão analisar o parecer favorável do vereador Marrom Cunha ao projeto de lei 62 de 2022, de autoria do vereador Eduardo Magoga, que torna obrigatória a implantação de sinais sonoros nos ônibus de Campinas. Também será analisado e votado o parecer favorável do projeto de Marrom Cunha, projeto de lei complementar 11 de 2024, que prevê a iluminação em locais destinados à travessia de pedestres e, de acordo com o projeto, esses locais da travessia de pedestres são faixas pintadas ou demarcadas, eles deverão ser iluminados ou terão prioridade no sistema de iluminação. Esse encontro será transmitido pela TV Câmara Campinas, sinal digital 11.3, esse aqui que a gente conversa, também o 4 da NET, 9 da Vivo Fibra e também transmissão simultânea no YouTube e no Facebook. Agora vamos para a previsão do tempo. E aí, será que vai chover? Será que vai dar sol? Como é que vai ser o final de semana? Sexta-feira com sol, nuvens e pancadas de chuva à tarde. Bom, muitas nuvens à noite, porém sem chuva, tá? Mínima para hoje 21, máxima 29. E para o finalzão de semana, sabadão, previsão do tempo é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite.
mínima 20, máxima 30 graus. Domingo, previsão de tempo é com sol, muitas nuvens, né, de manhã, chuva forte à tarde. Olha só, em domingo, então, previsão de chuva forte à tarde, à noite, pancadas de chuva e diminui um pouquinho a temperatura no domingo, mínima 21, máxima 29. Essa foi a previsão do tempo para este final de semana aqui na nossa metrópole. WhatsApp na tela, 978293776. Pode mandar mensagem pra gente, porque agora nós vamos apresentar os nossos entrevistados. Como já abordamos aí no início, o tema do Estúdio Câmara de hoje é adolescência, algo muito recente, embora não seja possível localizar aí com precisão quando surgiu, não foram encontradas referências ao termo até a década de 1990, o que nos leva a supor que seja um conceito típico do século XXI. Adultescência, né? Um conceito frequentemente referido à adolescência prolongada ou tardia. Mas e aí? É uma doença? É um distúrbio? A pandemia ajudou nesse processo? Ou a culpa é inteirinha dos pais? É delicado, hein? Para falar sobre esse fenômeno que aponta para uma suposta dificuldade em alcançar a maturidade psicológica e fazer a passagem para a vida adulta, estamos recebendo aqui no Estúdio Câmara a psicóloga e psicanalista especializada em crianças, adultos e adolescentes, doutora a Marina Pacheco. Seja muito bem-vinda, Marina. Bom dia, Rúbia. Bom Bom dia a dia. todos. Maravilha, muito bom receber você aqui e a gente tem bastante para conversar hoje, hein? Com Vamos lá. certeza. Vamos lá então. Com a gente também o diretor da Associação Brasileira de Recursos Humanos Regional Campinas, André Lima. Seja muito bem-vindo, André. Bom dia. Muito bom dia a todos. Vai ser ótimo para a gente poder falar de um assunto tão importante e tão em voga hoje em dia. É verdade. Vamos lá então. Por que a adolescência acontece? Como é que eu faço para saber se eu, meu filho ou algum familiar está passando por esse amadurecimento tardio? Vamos lá então. Quem responde para a gente é a nossa psicóloga. Vai lá, Marina. Então, na verdade, Rúbia, esse termo é muito recente, mas ele já acontecia por volta de 1983, com aquele termo que era usado da síndrome do Peter Pan. Eu não sei se alguém Uhum, já ouviu falar disso. muito bem. Então, hoje a gente chama de adolescência tardia ou adultescência, mas já existia um estudo, né, sobre essa tendência de comportamento de pessoas que já estão numa idade cronológica de um adulto, mas que têm comportamentos ainda mais infantis, mais adolescentes. Muito bem, então, isso é um distúrbio, né, tem um limite, assim, de idade para ser considerado um adolescente? Que a partir de que momento? É criança, depois um adolescente, depois um adulto? Explica pra gente, É, Marina. na verdade não é um distúrbio, foi designado síndrome do Peter Pan, mas era um termo mais informal. A gente fala de uma fase do desenvolvimento e são tendências de comportamento que trazem muito sofrimento, né, para quem convive e também Uhum. para quem está vivendo, porque esses jovens sentem também que a vida deles está muito paralisada. Então isso é muito difícil para quem está vivendo esse processo. Então, são pessoas que têm uma resistência muito grande a assumir responsabilidades. Então, são pessoas que têm, que a gente chama, né, em psicanálise, de falta uma musculatura emocional para eles poderem lidar com desafios e vicissitudes da vida. Então, são pessoas que, por exemplo, querem morar fora, ou têm muita vontade, mas não conseguem pagar uma conta. São pessoas que, por exemplo, têm filhos, mas estão vivendo com os pais, vão para os churrascos e deixam os filhos com os pais. Então, há uma imaturidade e há uma dificuldade em lidar com as responsabilidades, os compromissos da vida. Até situações de uma organização mesmo básica da vida. Por exemplo, um IPTU, entender o que é um IPTU, Uhum. entender o que é um imposto de renda, né? Como é que funciona as coisas socialmente, isso tudo também é muito difícil para esses jovens.
Muito bem. Agora, quando você fala em lidar com as responsabilidades da vida e até o simples fato de entender o que que é o IPTU, né, porque IPTU e PVA vêm junto já com a fase adulta da vida, né, então agora eu passo para o André. André, fala pra gente na parte, de economia, na parte das responsabilidades, nessa parte que você manda muito bem, que é recursos humanos, como é que é lidar com essas pessoas aí que têm esse perfil de adultescência. Você tem encontrado pessoas aí no decorrer da sua carreira com esse perfil? Perfeito. A gente tem encontrado bastante, né, então hoje, principalmente a geração Z, ela no futuro vai corresponder a mais de 50% do mercado de trabalho, né, então eles estão começando a adentrar agora recentemente no mercado de trabalho. Então é perceptível qual que é a dificuldade que eles possuem em relação ao comportamento, para principalmente se comunicar com pessoas de diferentes gerações, mas eu acho que isso não é exclusivo da geração Z, é mais um desafio de todas as gerações, né. Então como é que a gente consegue fazer essa comunicação funcionar de forma fluida e as pessoas se entenderem na dinâmica de trabalho do dia a dia? Pois é, e você, né, como parte o gestor, como trabalhar, né, mediante uma organização, quando você se depara com um adulto que tem as suas responsabilidades, que tem uma demanda, que precisa ser assertivo e que tem aí esse, entre aspas, né, distúrbio e que geralmente, vou falar assim o rasgado, é uma quinta série, né, é uma quinta série, porque a gente tem no fundinho, a gente sempre tem uma quinta série. Na redação, de vez em quando tem um momento de quinta série lá, eu acho que todo mundo tem. Só que é assim, a gente precisa tem momentos e momentos. E quando a pessoa, em uma organização, ela não tem o limite, né, ela continua com essa síndrome do Peter Pan e acaba levando a brincadeira a algo que é muito sério e que pode ter consequências desastrosas se o fato em si não for levado com a seriedade que ele tem, com o peso que ele tem. Como que a gente consegue equilibrar essa questão quando a gente fala de mercado de trabalho, André? Perfeito. Eu acho que tem 2 pontos extremamente relevantes nesse sentido, que o primeiro é a questão do desenvolvimento da cultura, né, então, quando a gente traz a definição de cultura, é o conjunto dos piores comportamentos que a gente tolera, né, então o que que é bom para nossa organização aqui hoje em dia, então o que que a gente aceita e o que que a gente não aceita. Uhum. E a melhor forma da gente poder trabalhar com esse tipo de perfil é diante do alinhamento de expectativas, né. Então eu tive algumas experiências recentes, trabalhando com jovens de 18 anos até, senhores de 65 anos. Então, a gente percebeu que o melhor formato de poder trabalhar com esse pessoal, com todas as gerações, é a gente alinhar as expectativas, né. Então a gente desenvolve um projeto para essa pessoa, e essa pessoa se torna responsável para de fato chegar naquele projeto que a gente desenvolveu e desenhou juntos. Então acho que esse alinhamento de expectativas é o principal ponto para que a gente possa caminhar em conjunto. Muito bem. Olha só, um estudo norte-americano da Universidade da Califórnia afirma que impedir as crianças de passarem por experiências do erro e do acerto é uma privação do processo cognitivo e aprendizado infantil. A crença que os pais mantêm de que poupar os filhos fará com que eles não sofram frustrações e sejam mais felizes é um engano e impede o desenvolvimento da inteligência emocional, deixando assim as crianças estacionadas na adolescência. Os pais são grandes culpados por isso, e isso não aconteceria nas gerações anteriores, Mariana, como é que Hum. é? Antigamente a gente tinha isso, tinha a questão do adulto se comportar aí como uma criança ou um adolescente, essa tal de adolescência tinha nas outras gerações? Como era? Então, na verdade, nas outras gerações é muito bom, porque a gente também vai contextualizando historicamente. As coisas eram muito diferentes, a gente não tinha esse boom, né, tecnológico que, por exemplo, a gente chama essa geração Z dos nativos digitais, e aí se Uhum. brinca, né, os estudiosos brincam que essas crianças, elas não nasceram com cordão umbilical, elas já nasceram com um cabo de Conectadas. É HDMI. verdade. Então, na época, né, dos nossos pais, né, você pega o baby boomers, que é
primeiro, né, que foi o pessoal que nasceu a partir de 46, que pegaram pós-guerra, né, que tem que a gente é o pessoal de 60, 70 anos hoje, que muitas vezes são CEOs de empresas, são gerentes de empresas, são pessoas que viveram uma vida muito difícil, que a questão era sobreviver, eles Uhum. vieram de um pós-guerra, era uma escassez muito grande. Então era um trabalho duro. E logo depois veio, né, a outra geração, que é a geração X, que a gente que eu sou se eu não me engano, foi de 66 até 77, e que também foi uma geração que ele já pega um pouquinho mais esses ventos da prosperidade, né, no mundo, mas também uma geração que tinha uma questão de progredir, de trabalhar, de uma busca por uma estabilidade muito grande. Então a pessoa começava na empresa, queria aposentar na empresa, essas 2 gerações. Que é muito diferente de hoje, porque o jovem hoje, ele com essa situação dos por exemplo, dessa explosão dos jogos eletrônicos, o que ele mais quer? Ele quer performance, ele quer resultado, ele quer saber se ele já, chegou na meta. Então eles não têm esse parâmetro, por exemplo, que, antigamente se tinha de processo, né, que você tem que viver alguns processos para depois você colher. Então a gente tem que contextualizar também aonde a gente está para poder também não crucificar esses jovens que eles trazem também, né, e o André vai poder falar bem disso, um questionamento muito grande em relação também a essa carga horária, muitas vezes, que é excessiva das empresas, de 12, 14 horas de trabalho. Então eles trazem uma série de quebra de paradigmas pra que a gente não sabe o que que vai ser, mas que também traz um questionamento para muitas coisas importantes. É verdade, né. A avaliação, André, que você faz aí, do que a Marina falou, né, esses jovens que trazem aí essa questão de não aceitar, entre aspas, as regras do mercado de trabalho de hoje. Como lidar com isso, com essa galera que está chegando e que vai ser o futuro do mercado de trabalho? A gente não tem que questionar isso, eles estão chegando, e aí? Vai quebrar esse paradigma? Eles têm que se adaptar ou nós temos que nos adaptar? Esse é um conflito que permanece, né, quem que se adapta primeiro. Por isso que eu volto na questão do tema da cultura, então acho que quanto mais a gente conseguir deixar clara qual que é a cultura e como que a organização funciona, melhor mais aderente vai ser para esse tipo de perfil para entrar no mercado de trabalho. Então, hoje a gente tem uma quebra de percepção em relação à hierarquia que é muito grande. Então isso volta na questão de cultura de novo, então os jovens hoje, eles têm uma dificuldade muito grande de aceitar a questão de hierarquia. Então eles Uhum. gostam de fazer aquilo que eles têm prazer, eles enxergam a questão do propósito, então eu quero fazer algo que eu não tenha pressão, eu quero fazer algo que eu não faça hora extra, eu quero fazer algo que eu não tenha que trabalhar os finais de semana, que não seja desgastante. E a maioria dessas questões, desses pontos, ela é comum para a maioria das pessoas, Sim. né. Então, a grande questão é o que de fato quer. Então essas pessoas hoje, os jovens, eles têm muita dificuldade, e eu tenho percebido isso, eh, nas empresas pelas quais eu passo, em programas de consultoria que eu desenvolvo, que eles têm muita dificuldade de ter clareza sobre o que eles querem, né. E até um dado pessoal, em 2021, eu tive a oportunidade de pessoalmente recrutar mais de 45 pessoas, participei de mais de 400 processos seletivos, e a gente sempre tinha um momento de uma dinâmica de recrutamento em conjunto, né. E uma das atividades que a gente tinha para desenvolver lá, a gente falava de um projeto de 10 anos, né, então onde que eu me imagino estar daqui 10 anos. E ficou nítido que os jovens, eles possuíam muita dificuldade de poder escrever onde eles gostariam de estar daqui 10 anos, apesar de saberem o que gostariam de estar fazendo, que é o quê? Alguma coisa que me faça bem, que eu goste de fazer, que cause impacto. Então eu acho que a grande dificuldade está principalmente voltada na relação de hierarquia. Então, eu preciso entender que eu faço parte de um ecossistema e não que o ecossistema faz parte do meu trabalho, do meu dia a dia, e que eu tenho responsabilidades para com esse ecossistema. Então, a minha atividade, a minha função, aquilo que eu desenvolvo, vai impactar diretamente no resultado global da organização ou da empresa na qual eu estou inserido, né. Então, hoje eu percebo que eles têm essa dificuldade da clareza do que eu quero para o futuro
e também de mensurar isso, né? Então, como é que eu mensuro a minha performance? Como é que eu mensuro a minha entrega? Quais são os indicadores que eu acompanho para saber se eu estou fazendo bem ou não o meu trabalho, né? Então, só para finalizar esse assunto, das mais de 300 pessoas que a gente entrevistou lá, nenhuma delas conseguiu falar de forma concreta algum indicador de acompanhamento que ela teria para acompanhar no dia a dia. E das mais diversas vagas, vagas de analista, vaga de líder, vaga de supervisor. Então, esse é um grande desafio que a gente vivencia, mas creio novamente que a questão da cultura bem implementada, um bom onboarding, as informações claras e transparentes, as pessoas sabendo o que é bom e o que não é bom dentro da organização, vai funcionar muito bem, né? Então, uma questão que eu fazia dentro do processo seletivo das empresas que eu passo, no meio do processo, eu peço para eles falarem um número aleatório, chamo uma pessoa da empresa, essa pessoa da empresa vem para a sala, né, de forma randômica, e aí eu falo, ó, vocês podem perguntar tudo de ruim que a gente tem aqui dentro para essa pessoa agora, e aí eu saio da sala e eles podem bater um papo e conversar, porque é isso, né, a gente não está num ambiente em que vai ser 100% tudo muito bom, vai ser um mar de rosas, né. Um médico que é muito feliz na sua profissão, eu tenho certeza que ele não gosta de assinar um atestado de óbito. Exato. Um policial que é muito feliz na sua profissão, ele não gosta de assinar um BO na sua região de atuação. Um professor que ama a sua profissão, eu tenho certeza que ele não gosta de reprovar um aluno. Então, assim, esse entendimento de que muitas vezes eu preciso fazer o que tem que ser feito, mas não aquilo que é a minha vontade, é a grande dificuldade, o grande desafio que a gente tem com essa geração principalmente. É algo que preocupa, né, Marina? Sim, e o André estava falando, né, de como esse jovem chega na empresa, e eu fiquei pensando assim: a primeira organização social é a família, né? Então, antes disso tudo, e a psicanálise traz estudos muito importantes sobre isso, o que que acontece com essa criança dentro da família, e o que que acontece com esse adolescente, até que ele chegue lá, nessa empresa. Então, por que que ele não consegue ter essa ideia de que aquilo que ele faz, como o André está falando, tem um impacto nessa engrenagem toda, né? Por que que ele não consegue se responsabilizar? Então a gente vai vendo, longe de crucificar ou culpabilizar os pais, porque eu também sou mãe, a gente sempre faz o melhor que a gente pode, né, mas eu acho que muitas vezes, existe um equívoco em relação ao que é o amor. Então, o que que a gente vê? Que os pais, eles estão trabalhando muito. Então, que houve, vamos dizer assim, uma ausência um pouco desse pai e dessa mãe, e há uma compensação disso, muitas vezes, ao estarem com os filhos, de várias maneiras. Uma das coisas que cria muito esse processo, né, de uma imaturidade, é um excesso de permissividade com as crianças. Então, são aqueles pais que não conseguem fazer um contorno com esses filhos, de darem limites para esses filhos, né? Ou são pais que vão colocando filhos numa gaiola, né, muito protegida, e que não dão para essa criança condições dela viver o que ela precisa viver na fase, que é viver frustração, que é descobrir que ele errou, que é fazer esse exercício que vai dando essa musculatura emocional para a criança chegar lá na empresa, depois esse jovem chegar e poder lidar com esses desafios, e poder lidar com o que é uma vivência de grupo, e poder saber a parte dele, qual é a parte desse grupo todo. Então tudo isso eu acho que faz muita diferença. Muito bem, olha só, né? Grandes profissionais nós temos aqui hoje no Estúdio Câmara, ao vivo. Estamos falando de adolescência, estamos falando de geração Z, mercado de trabalho. E você que está aí do outro lado, mandando a sua pergunta para a gente. Daqui a pouquinho a gente tem um boletim da Ana Paula. Foi para as ruas conversar com as pessoas para saber, né? Você conhece alguém ou você é um adulto que infelizmente ainda não cresceu, não despertou para o mundo adulto? Daqui a pouquinho, porque agora nós já temos perguntas na tela, pessoal mandando bastante perguntas. Agora, deixa eu ver que horas são, gente. 9 horas, não, 8 horas e 38 minutos, é isso? Gente, olha só, o tempo está passando rápido demais, então a gente já vai atendendo você que está do outro lado. Vamos lá.
Trabalho em um ambiente predominantemente masculino, com pessoas de todas as idades, desde funcionários mais novos até aquele prestes a se aposentar. Às vezes fica difícil distinguir o que é comportamento de geração Nutella, teimosia, espírito de quinta série ou resistência à mudança. Nossa, a pergunta é muito grande, eu tô lendo aqui Nossa. na tela, mas é assim, ó, vamos lá. Trabalho em um ambiente predominantemente masculino, então a pessoa quer saber como que ela vai distinguir, né? Como lidar com esse ambiente e manter uma boa convivência. Tem de tudo ali, vocês perceberam, né? Deixa eu ver quem fala com a gente. O Gustavo, do Guanabara. Ele diz que às vezes fica difícil distinguir o que é comportamento de geração Nutella, teimosia, espírito de quinta série ou resistência à mudança. Nossa, é muita coisa em um ambiente só, não é isso, André? Fala pra gente, como é que ele vai ter uma boa convivência nesse ambiente de trabalho? Eu acho que o primeiro passo, Gustavo, é a gente ter um canal aberto de comunicação, né. Então, a partir do momento que eu coloco os meus anseios, os meus desejos, a gente começar a conscientizar, principalmente a equipe, o ecossistema, a organização, que sim, somos diferentes, mas essa é a nossa maior força, mais fácil será o percurso. Mas uma dica que eu te dou é, se você de fato se sente incomodado com esse tipo de ambiente, se você de fato não se sente bem com esse tipo de cultura, talvez faça sentido você entender qual que é o tipo de ambiente que você gostaria de estar presente, né? O que que de fato vai te fazer melhor aquilo que você já faz, aquilo que você tem prazer por fazer e aquilo que te pagariam por fazer, né? Então, aí sim você vai estar na sua zona de excelência. Então, acho que procurar ter a comunicação clara e fluida dentro da organização, mas mais do que isso, você também ter a certeza que você está num lugar certo, que você está num lugar que você se Uhum. sente bem, que te respeita, que respeitam quem é você. Então, acho que isso também é bastante importante nesse sentido. Muito bem, André. Agora, Marina, se a gente parar para pensar, são vários comportamentos em um local só, né? E aí o Gustavo perguntando como lidar com isso. Isso acaba eh, atingindo a outra pessoa e complicando aí a saúde mental dela. Dá esse entender, não dá? É, sim, isso pode ocasionar inúmeras coisas, né, não sei qual é o grau, a intensidade, Uhum. como é que isso está dentro do psiquismo dessa pessoa. Então, mas eu acho que foi, interessante isso que o André falou, porque eu acho que essa pessoa ela precisa é o Gustavo É que o Gustavo, perguntou? aham, isso. Gustavo, de você ver também quais são os seus limites internos, o que está na tua base do que é suportável ou não. Porque em todos os lugares a gente precisa fazer um exercício de tolerância, porque há uma diversidade de pessoas, cada um está num momento, vamos dizer assim, do desenvolvimento. Uhum. Então, nós não vamos encontrar pessoas iguais, né, a nós, na grande maioria das vezes, com as nossas afinidades, nosso jeito. Então você é um exercício de tolerância, mas você precisa ir avaliando aquilo que é, né, o seu limite interno, se isso está te prejudicando mais do que está te trazendo um benefício, em todos os sentidos da sua vida. E se isso começa a te agravar muito, você começa a se sentir, muito triste, com muita dificuldade de ir para o trabalho, né, não consegue dormir mais, isso começa a agravar outras áreas da sua vida, e aí é importante você repensar a sua vida nesse lugar, nessa empresa, e procurar uma ajuda psicológica. É importante, né, é importante sim, porque se a gente parar para pensar, né, se é algo, depende da forma que o sentimento dele está no momento que ele fez essa pergunta, É. né, porque se ele está falando, assim, de vários comportamentos, mas, assim, de uma forma que, poxa vida, né, tá a geração Nutella, o outro cheio de mimimi, o outro que está prestes a se aposentar, como é que eu consigo conviver? Ou se ele está falando, tipo: "Eu não aguento mais a geração Nutella, eu não aguento mais tal pessoa, eu não aguento mais tal tipo de comportamento". Então precisa colocar na balança, fazer um equilíbrio, porque pode ser também que ele precise, igual vocês falaram, rever esse local, esse ambiente de trabalho, se está fazendo bem ou não, né, e aí traçar aí um novo caminho. Uhum. É isso mesmo. Vamos lá, tem mais perguntas pra gente, produção? Vamos lá então?
Deixa eu ver se tem mais perguntas. Você que está aí com a gente, muito bom dia. A Juliana do Jardim do Lago. A chamada eterna quinta série dos homens pode ser considerada um tipo de adolescência? Por que isso acontece? Eterna quinta série masculina. Esse é o assunto, hein, Marina? Me conta. É porque, na verdade, eu não sei se é mais com os homens, mas também há toda uma situação, porque com a mulher, as coisas, a mulher que está em casa com mais de 30 anos, há toda uma questão cultural que parece que é mais permitido, ela vê isso com a cultura, a sociedade vê isso com melhor olhos, vamos dizer assim. Agora, para o homem, eu acho que existe uma cobrança maior social também. Mas eu acho que sim, eu acho que eu não sei se os homens têm uma dificuldade maior de amadurecer, mas eu acho que são homens que muitas vezes viveram esse excesso de proteção e esse excesso de mimo que foram tirando, ou esse grude, hoje a gente fala muito dessas relações umbilicais, né, Uhum. mães com filhos, essa coisa eh, que segura muito esse crescimento das crianças, então muitas mães confundem isso com amor, não, ele está sempre comigo, a gente está sempre grudado, a gente está sempre junto. Então isso sim pode ocasionar um jovem, né, que tem esse estereótipo da quinta série que é extremamente infantilizado, né, que não quer casar, que não quer ter uma relação amorosa, né, que quer só curtir, que quer só viver os prazeres da vida. Então sim, acho que pode sim. É, então, quando a gente fala desse comportamento quinta série, eu quero perguntar para você, André, tem algum episódio, alguma situação que ocasionou aí o desligamento, né, de alguma pessoa por esse comportamento, tipo assim, um comportamento sem limite, vamos colocar entre aspas, e usar o termo quinta série, né, ou até mesmo, esse comportamento aí da geração Z de não, querer obedecer às regras. Tem algum caso, assim, que você pode falar para a gente de que a pessoa teve que ser afastada de alguma empresa por por conta dessas situações? É, na grande maioria dos casos nas empresas, a gente contrata pelo currículo, entre aspas, né, e geralmente rescinde o contrato por conta do comportamento. Uhum. Então isso é bastante comum nas organizações, né, então eu já vivenciei algumas situações que de fato, as regras do jogo estavam pré-estabelecidas e as pessoas não cumpriram. Então conforme eu falei anteriormente, a questão da cultura é isso, então é o conjunto dos piores comportamentos que a gente tolera, então até onde que nós toleramos? E a partir dali, de fato, é o que a gente não tolera e que daí possivelmente a gente pode rescindir com o contrato. Então, por exemplo, dentro de uma organização que eu passei recentemente, podemos ter algumas falas de cunho machista? Não, não podemos. Se houver, o que acontece? É isso que vai acontecer. Uhum. Então, quando a gente fala de ter a comunicação clara e fluida dentro da organização, isso é o mais importante, né? As pessoas saberem até onde que vai o limite, que era exatamente o que vocês estavam comentando aqui, e quais são as consequências se eu ultrapassar esse limite, né? Então, eu sabendo e conhecendo quais são as minhas obrigações, quais são os meus direitos, os meus deveres, isso se torna muito mais fácil no dia a dia. É importante, essa sua fala e importante também o que você falou, né, se contrata por currículo e se demite por comportamento. E é disso que nós estamos falando hoje, de comportamento, né, porque a adolescência é um tipo de comportamento e a questão da geração Z também é um tipo de comportamento, e essas pessoas elas precisam passar pelo mercado de trabalho, e o mercado de trabalho tem regras e essas regras precisam ser cumpridas. Então, você que está em casa aí, pegue essa dica, porque as regras precisam ser cumpridas. Vamos lá, Rita do Cambuí. Temos enfrentado dificuldades para contratar, olha isso, porque muitas entrevistas os candidatos vêm acompanhados pelos pais. Alguns até tentam responder no lugar dos filhos ou negociar salários. Como tratar alguém que ainda não demonstra independência? Alto lá. Vamos lá, André e Marina. Poxa vida, vou lá, vou pai, vou para uma entrevista de emprego hoje, não, eu vou junto. Aí chega lá, não, eu posso responder para o meu filho? Não, 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 meu filho, poxa vida, como uma empresa vai contratar, né, uma pessoa que não demonstra uma independência, que chega a ponto do pai
e querer responder pela pessoa. Poxa vida, eu vou falar, me assustei agora. André, se acontece isso numa organização onde você está, que você está lá com a pessoa que vai fazer a entrevista, qual que é a sua atitude, assim, de primeira, assim, o que que você faz? Eu inconscientemente agradeço, porque eu já sei que aquele perfil provavelmente não vai passar para as próximas fases, né, mas, Aham. isso depende muito da estrutura da organização, né, então o quanto que a organização está predisposta e como que ela está setada e montada para agir no futuro. Uhum. Tem organizações que acham que isso é interessante, que é importante, que talvez ter um tipo de perfil desses dentro do ecossistema pode impactar de uma forma diferente. Pessoalmente, não é o que eu acredito, né, porque os pais não estarão ali no dia a dia, eles não algumas decisões não vai haver tempo hábil para poder ligar para alguém, para poder se consultar, para poder saber o que deve ter ser feito ou não. Então, isso demonstra muito, de fato, a dificuldade que as pessoas têm. E eu já vivenciei isso, né, de ter os pais Sério? presentes na Uhum. entrevista, do pai querendo, falar sobre o plano de carreira do filho, e eventualmente numa dessas oportunidades eu senti um pouco de abertura do pai e eu, compartilhei com ele um pouco do que eu, estava observando, né. Então, o quanto que aquilo poderia ser prejudicial de fato para o filho dele, porque ele não vai conseguir estar presente todos os dias, né. Então, a gente fala, né, a gente cria o filho, mas o filho é do mundo. O filho é nosso, Exato. mas o filho é do mundo. Uhum. Então, até o que a doutora falou aqui é importante, a gente precisa preparar eles, né. Só que o que eu gosto sempre de reforçar é que a gente precisa fazer essa preparação ou, dar esse direcionamento sempre com bastante afeto. Uhum. Afeto e acolhimento, mas não deixando de ser exigente, né, e estabelecendo os limites. Então percebo muito hoje, né, então amigos com filhos pequenos, por exemplo, "Ah, então, você gostaria de fazer isso? Você gostaria de fazer isso?" Tem 2 opções de frutas, né, e aí a criança ela pede uma terceira e uma quarta, aí o pai sai para poder comprar a fruta e traz. Então quando essa pessoa chega no mercado de trabalho, "Ó, você tem essas 2 opções." "Não, mas essas 2 opções não me cabem." E aí ela já se vê perdida e vê com dificuldade para poder agir e tomar algum tipo de decisão. Por quê? Porque isso veio no ambiente em que ela cresceu, né. Então, os pais, eles são muito importantes, no desenvolvimento dessa clareza e dessa questão de autorresponsabilidade do filho, da filha, né, da família como um todo. Sim. Exato. Agora, Marina, analisando essa pergunta da Rita, né, do Cambuí, como contratar alguém que ainda não demonstra independência? E aí a gente volta lá para aquela tese de que tudo começa em casa, né. Então o pai precisa mostrar os 2 lados, né, da vida, os 2 caminhos para a criança. Precisa proteger sim, mas também precisa deixar que a criança seja independente. E só que eu quero te perguntar o seguinte, um pai que tem um comportamento desse que a nossa telespectadora apresentou nessa questão. Isso tem a ver de como ele foi tratado quando criança? Isso ele traz, né, da infância dele e reflete na infância e na adolescência do filho para ter uma atitude dessa, assim? Que se explica isso? Pode ser que esse pai, por exemplo, a gente pode pensar que ele pode ter tido uma vida muito difícil. Então, ele pode ter uma tendência a querer proteger esse filho ou a dar uma vida gloriosa para esse filho que ele não pôde viver. Então, isso pode ter acontecido com esse pai, né? Ou também alguém que viveu uma repetição desse processo. Então, ou um pai que também não conseguiu ainda se apropriar desse sentimento, dessa experiência emocional de ser um adulto, né, então eles ficam numa relação de igual, então o que a gente Uhum. vê muito no consultório. Então não existe hierarquia, como o André falou, esses jovens estão com dificuldade de hierarquia, por quê? Porque não existe hierarquia em casa. O pai e a mãe viram amigos dos filhos, então existe uma relação que está muito igual. Isso é muito ruim, por quê? Porque a criança e o adolescente, eles precisam ter essa noção de hierarquia. Porque isso dá segurança para eles. A gente precisa sentir que tem alguém que está no leme do barco, tem alguém que sabe mais do que a gente, que tem alguém que orienta a gente. Uhum. Então, os pais, por uma dificuldade, muitas vezes,
de bancarem as decisões, de falar isso não, isso sim, isso você pode, você não pode, isso você não vai fazer, e aguentarem o que isso implica, porque implica frustração, né, implica às vezes uma crise de birra de uma criança, né, deles terem que suportar aquilo, conduzir aquela situação, eles se omitem. Então a gente vai vendo esses, vamos dizer assim, esse fenômeno social que vem acontecendo, porque isso tem sido até muito comum, eu tenho ouvido muito isso. Uhum. Então, resumindo, como contratar alguém que não demonstra independência? E aí? É, Contrata? primeiro eu acho que é isso que o André disse, né, depende muito do que a empresa, porque essa pessoa vai precisar, dentro de uma empresa, ser feito um trabalho com ela, e tem empresas que estão dispostas a isso, porque esses jovens podem trazer muitas coisas boas também, Claro. Uhum. de ir trazendo essa ideia de ir colocando aos poucos, né, esses limites, o que que é hierarquia, como é que as regras têm que ser muito bem estabelecidas, como é que são os combinados, como é que funciona isso. Então, aí eu acho que isso vai depender muito da empresa. É delicada a situação, né, mas o papo é bem gostoso, é algo que a gente deve sim comentar, é algo que a gente deve sim levar informação para quem está em casa, né, estamos falando de adolescência, aí já falando também de geração Z, porque está ligada, né, a adolescência, geração Z, mercado de trabalho, porque a geração Z no mercado de trabalho é aquela questão das regras, né, a adolescência no mercado de trabalho também tem a questão das regras, uma quinta série eterna? Não, jamais, precisa crescer. E olha só, vamos ver como é que as pessoas se comportam? Vamos lá então. A Ana Paula Meneghetti, ela foi às ruas, né, e perguntou para as pessoas se elas conhecem o termo adultescência. Será que as pessoas sabem o que é? Será que alguma se identificou com esse termo adultescência? Vamos lá então falar com a Ana Paula Meneghetti, está no centro da cidade. Alô, Aninha, bom dia. Olá, Rúbia, bom dia para você, bom dia para todos que acompanham o Estúdio Câmara. E é isso mesmo, viu, Rúbia? Uma característica marcante dessa adolescência prolongada é a permanência do jovem na casa da família. E segundo um estudo da Cantar Ibope, os brasileiros de 25 a 34 anos estão demorando cada vez mais para sair da casa dos pais. E para saber o que a população acha sobre esse assunto, a nossa equipe de reportagem veio até aqui no centro de Campinas, na rua 13 de Maio. Vamos conferir. O que você pensa, né, sobre aqueles adultos que cresceram, mas não amadureceram ainda? Eu acho que às vezes é muita proteção dos pais. No caso dos meus pais, eles ensinaram a gente a ter muita independência. Então, eu comecei a trabalhar até um pouquinho tarde, com 19 anos, né? Meus pais ensinaram a gente estudar, se formar e já ter nossa independência financeira. Então, desde cedo, nós somos em 6 irmãs e todas já trabalharam, já têm suas coisas, já conquistaram, né? E deixaram os pais. Tem ali o refúgio, né? Que é a casa dos pais, que não tem coisa melhor. Mas já conquistaram nossa independência, sair, morar sozinho. No caso, nós casamos, né? Fomos formar nossas famílias, já com a nossa independência financeira. Não dependia de pai e mãe, financeiramente. E você acha que os adolescentes hoje eles estão entrando mais tarde no mercado de trabalho? Eu creio que às vezes estão entrando até cedo. Onde eu trabalho, começou um monte de jovem aprendiz, mas não que eles estão querendo muito trabalho. Não tem muito interesse da parte deles de trabalho, é o que eu sinto. Acho que a criação hoje em dia proporciona um pouco mais disso, né? Porque na minha época eu mesmo comecei a trabalhar bem cedo, com 12 anos, para ajudar meus pais, isso, aquilo, outro, né? Hoje em dia as condições, os pais tendem a passar um pouco mais, a gente até costuma falar lá em casa que a gente mesmo, até para os nossos filhos, às vezes com aquele discurso tipo, eu não quero que meu filho passe por aquilo que eu passei, a gente acaba, né, meio que passando um pouco mais a mão na cabeça e os filhos ficam meio que mal acostumados, vamos dizer assim. Você acha que hoje tem uma proteção, uma super proteção, na verdade? Eu acho que sim. Antigamente os pais, acho que até mesmo pelas dificuldades e tudo isso, né, pelo menos falo pelo meu caso, né, a gente começou bem cedo a trabalhar e tudo isso e tinha a cabeça mais de adulto, né? Não tem aquela, vamos dizer assim,
aquela adolescência, aquela coisa. Tudo bem que eu acho que é o mais correto, né? Mas assim, eu acho que é meio que por aí. Tem um neto que ele tem uma idade grande e ele não, pela idade dele, ele não amadureceu ainda. Mas em qual sentido você diz? De responsabilidade, de ele não, assim, não, a idade dele ele tinha que estar assim responsável, sabe? A gente conversa com ele, ele não entra na cabecinha dele, entendeu? Quantos anos? Ai, 27. Você acha que a superproteção da família atrapalha um pouco? Eu acho o modo como foi criado. Essa é a minha opinião. Olha, eu sou suspeita porque eu saí de casa aos 17. Então, hoje em dia é muito comum, né? A molecada tudo acomodada e tal. Eu tenho 29 hoje, então já tenho uma pancada de ano que eu moro sozinha. Não acho legal. Quem busca liberdade tem que, né? Vamos, gente, acordar e vamos lá. É isso. Você acha também que eles estão demorando mais para entrar no mercado de trabalho? Ah, com certeza. Com certeza. Demora muito. Ficam atrás da formação primeiro. Aí, enquanto não acha algo que realmente... Ah, eu quero ganhar tanto. Enquanto não ganhar tanto, não sai de casa. Mas também acredito que tem um pouquinho de parcela aí de culpa dos pais. Você acha que é a criação? Sim, com certeza. Mas por quê? Ah, hoje em dia os pais protegem muito, sabe? Embora, tipo, o mundo esteja um lugar perigoso para se viver, mas, tipo, tem que acordar para a vida, né? Uma hora tudo passa, o tempo tá passando muito rápido e a molecada tá tudo aí acomodada. Imagine você tá em casa, você tranquilo, você no seu quarto, de boa, você vai querer ficar em casa, né? Tranquilamente, tomando café, não tendo aquelas obrigações diárias. Então, hoje eu acho que isso daí é muito a questão do comodismo mesmo. Às vezes os pais também querem que as crianças cresçam, saiam, mas infelizmente isso daí acontece muito da nossa criação e dessa geração, né? Que fica no mundo internet, sonhar algo diferente que não vai existir, né? Essa história hoje eu acho que mais é da parte da criação mesmo. Nós estamos vendo uma geração que os pais, né, que seguram demais os filhos e aí quando chega a época certa deles estarem criando não estão preparados para aquilo, né? Então eu acho que é mais culpa dos pais, da criação mesmo hoje. O que é bem diferente da sua criação, por exemplo, né? Sim, e da criação das minhas duas filhas também. Eu tenho uma de 23, já mora sozinha desde os 20 anos e ela também, eu tenho preparado ela para isso, né? Porque a gente não vai poder estar sempre ao lado deles. Você acha importante os pais darem esse incentivo, dar essa segurança para os filhos caminharem por conta própria? Sim, é muito importante para eles e a gente está sempre na retaguarda, né? Se precisar, estamos sempre por perto. Colo vai ter, né? Garantido. Sempre. Como a gente acompanhou nas entrevistas, né, Rúbia? Boa parte acredita que é a criação dos pais, essa super proteção que acaba impedindo o jovem de avançar na vida pessoal, profissional, em busca do seu próprio caminho, dos seus próprios sonhos. Mas eu vou deixar esse debate aí para você no estúdio, com os nossos convidados do Estúdio Câmara. Eu volto com você. Aninha, olha que responsabilidade que você passou para a gente aqui, hein? Vários depoimentos e o pessoal falando aí que é culpa dos pais, né? Porque eu sou mãe, e aí o que você pensa quando você é pai? Eu quero dar o melhor para o meu filho, né? E aí, às vezes, você pensando em dar o melhor, você acaba deixando o filho bem tranquilo. E aí, como teve o depoimento do rapaz, que na casa da mãe tem tudo, entendeu? Tem internet, tem comida, tem cama, tem roupa lavada. Por que eu vou sair daqui? E aí a mãe super protege, o pai super protege. Qual que é a ideia de pensar em morar sozinho, de ter que se virar, de ter que pagar aluguel? E aí vem aquela questão, a culpa é dos pais. Na sua avaliação, você já falou, mas vamos só para a gente poder dar uma balanceada nesses depoimentos. São os pais mesmo, Não tem Marina? culpado, eu acho que são vários fatores. Os pais têm uma grande parcela, eu acho que de responsabilidade nesse processo todo. Mas a gente não pode deixar de falar aqui, por exemplo, que esses jovens que estão na casa dos pais são jovens hoje que viveram. A gente viveu um período em 2008 que foi a maior crise mundial que a gente teve, e que hoje a gente está vivendo, por exemplo, jovens que têm. A gente vê no mercado de trabalho
que hoje não se exige só o ensino superior, hoje se existe um prolongamento da vida de estudo. Então esses jovens estão em casa e eles estão gastando para fazer uma especialização, para fazer um mestrado, para fazer um doutorado, porque o mercado também está muito mais exigente hoje do que antes. Então essas pessoas não têm muitas vezes recurso financeiro, ou elas têm muito pouco recurso para elas poderem pagar um aluguel, para elas poderem comprar, pagarem uma parcela de uma casa própria. Então eles acabam optando para ficar também muito mais tempo na casa dos pais. Uhum. Então isso é uma coisa para a gente lembrar, que também esses jovens, muitas vezes, eles querem sair, muitos desses jovens querem sair, mas não conseguem, pela questão financeira. Muito bem, e a questão financeira é a questão aqui do André, né, que o jovem quer sair de casa, não consegue pela questão financeira, mas aí às vezes se depara com uma oportunidade de trabalho e por conta da geração Z, não consegue entrar no mercado de trabalho. Então, como que a gente faz para equilibrar tudo isso, André? Qual que é a dica que você deixa? Agora 8h54, a gente daqui a pouquinho está encerrando o programa, então eu já quero pedir para você deixar uma fala para esses jovens que estão chegando no mercado de trabalho, para aprender a adaptação, né, para ter assertividade na hora de entregar um currículo, na hora de ir para uma entrevista e entender que as regras estão aí e elas são para ser cumpridas, né? Boa. Acho que mais importante do que o processo seletivo em si, ou como que você vai conseguir a tão sonhada vaga de emprego, é maior clareza sobre aquilo que você gostaria de estar fazendo no futuro, né. Então o exercício da gente sonhar, então 5, 10, 15 anos para frente e trazer isso ao valor presente, é um exercício que vai ajudar para que você possa concentrar o seu foco e a sua energia onde de fato você gostaria de estar. Então a partir do momento que você vai tendo essa clareza mais no curto prazo, como por exemplo, no final de 2025, eu tive um ano nota 10. O que que eu estou olhando para enxergar que foi nota 10 de fato, né? Então eu estou trabalhando numa empresa X, estou trabalhando numa empresa Y. Então se você tem, por exemplo, já esse repertório de possibilidades, o foco ele fica muito mais atrelado nesses pequenos pontos. Então você vai conseguir estudar mais sobre a empresa, vai conseguir entrar no site da empresa, vai conseguir entrar no Glassdoor lá, que fala sobre a questão dos salários, das remunerações, dos benefícios, dos prós e dos contras da empresa. Então é bastante importante que você estude muito a organização que você gostaria de estar entrando, para que de fato você consiga ter uma conversão dessa vaga que você deseja. Então, muita clareza sobre o que você quer e, mais importante ainda, onde que você gostaria de estar. E aí é começar a pesquisar sobre a empresa. Então, a missão da empresa, a visão da empresa, onde ela quer estar no futuro, por que que ela nasceu, quais são os valores que essa empresa possui, esses valores têm alguma intersecção com os meus valores pessoais. Então, a partir do momento que eu consigo fazer essa análise de forma mais concreta, de fato, eu vou ter muito mais aderência e felicidade no meu ambiente profissional. Muito bem, André. Obrigada aí pela sua dica, pelas suas palavras. Agora já vamos então para as dicas aí da nossa psicóloga, especialmente para as pessoas que ainda estão na adolescência, né? Para as pessoas que têm aí já uma certa idade, mas que ainda não saíram da adolescência, ou de vez em quando tem ali aquele chacoalhão da quinta série. Como é que a gente deve lidar com isso? Até que ponto, até quando isso é bom e quando começa a ser prejudicial? Então, começa a ser prejudicial na medida em que isso vai trazendo um sofrimento muito grande para quem está vivendo, né, o jovem que está vivendo isso. Então, esses sintomas de muita ansiedade, de muita insegurança, de não conseguir tomar decisões, muitas vezes situações simples da vida, as pessoas às vezes não conseguem tomar decisões. Então existem vários caminhos, um deles é sim, né, o caminho de procurar uma ajuda de um psicólogo para poder ajudar a entender e a compreender melhor esse medo de crescer, né, e um psicólogo vai ajudar muito no sentido também de resgatar essa autonomia, mas também, junto com isso, eu acho que é de devagar estabelecendo algumas metas, mas não metas muito altas,
né, e baixando um pouco uma expectativa, porque muitas vezes o que que paralisa? É uma expectativa muito alta sobre si mesmo e da onde se quer chegar, e uma sensação de muita impotência, porque você nunca chega nesse lugar. Então, de você ir reavaliando essas expectativas, de colocar metas menores, né, de ver o que que é que está dando agora para fazer, né, sempre valorizar o que já está acontecendo, o que você já está conseguindo. Você já está conseguindo ir para entrevista de emprego, né, você já está conseguindo assumir alguma coisa da casa, fazer um trabalho dentro, colaborar com a sua família, com a sua casa, né, entender os gastos dessa família. E eu acho que também a gente sempre lembrar que não é só meta financeira, de sucesso, de performance, é a gente se colocar metas como pessoa, como eu quero ser, como eu quero estar na minha vida, né? Porque hoje a gente fica contabilizando dinheiro só, mas como eu, com os meus amigos, com as pessoas, meu papel social, o que que eu estou fazendo para isso, como eu estou comigo mesmo, se eu me sinto capaz, se eu estou bem comigo mesmo, isso também são metas importantes para a gente colocar para a gente. Muito bem, então recebendo aqui nos estúdios, né, do nosso Estúdio Câmara, a psicóloga, psicanalista especializada em crianças, adolescentes e adultos, a Marina Pacheco. Muito obrigada pela sua participação, viu? Foi de grande valia aí as informações e esse nosso bate-papo tão gostoso nessa manhã de sexta-feira. Obrigada. Eu que agradeço. Maravilha. E com a gente também, ele que é especialista em RH, né, o diretor da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Regional Campinas, André Lima. Maravilha, que bate-papo gostoso. Obrigada pela sua participação, sua presença aqui com a gente também, viu, André? Perfeito, eu que agradeço. Gente, e é o seguinte, as perguntas que vocês mandaram, pode deixar que a gente vai responder. Semana que vem tem novidades, viu? Nós estamos compilando as perguntas e os nossos entrevistados vão responder depois e a gente vai passar para você na programação da TV Câmara Campinas. Que legal, então fique ligadinho de olho na programação, porque de repente você pode ver passando a sua pergunta e tendo a sua resposta. Então fica com a gente aqui na programação da TV. Olha, segunda-feira nós temos mais Estúdio Câmara a partir das 8 da manhã e segunda-feira o tema... Gente, nós vamos falar, sabe do quê? Humanização de animais. Com a aproximação dos pets na rotina dos adultos, a tendência é o quê? Humanização, um convívio mais intenso, né, mais próximo, e é um assunto para debate, com certeza. Qual que é o limite para humanizar o seu cachorro ou o seu gato? A humanização faz mal para os pets? Como buscar o equilíbrio na interação humano-animal? Olha, muita coisa para a gente falar sobre esse assunto que nós vamos, claro, debater na segunda-feira. A partir das 8 da manhã temos encontro marcado ao vivo aqui na TV Câmara Campinas com mais uma edição do Estúdio Câmara. Agradecendo a sua audiência, a sua companhia. Olha, deixando aquele abraço especial para você, agradecendo também a participação dos nossos profissionais, os nossos convidados desta sexta-feira, desejando a você um ótimo final de semana. Cuide-se e a gente se encontra na segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 8 da manhã, ao vivo, aqui na TV Câmara Campinas. Grande abraço, fique com Deus, bom fim de semana e até lá. Tchau, tchau.